Alunos, tudo bem com vocês? Meninos, vamos aqui fazer a correção da atividade de matemática que trata sobre o conteúdo Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, como bem dito na aula anterior, é o teorema feito a partir do triângulo retângulo. Esse triângulo aqui, que tem um ângulo reto que mede 90 graus, que você não vê, mas que está situado bem aqui nessa localização, tá certo? Pois vamos encontrar o x no teorema de Pitágoras. Se você tem que esse lado mede 25, esse lado mede 20, esse está medindo x. Pois, através do teorema, eu vou descobrir essa medida desconhecida. O teorema, ele é representado desse jeito. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde cada letrinha dessa representa um lado do triângulo. O A é a hipotenusa, que é o maior lado, o B e o C são os catetos. Olhando para a hipotenusa, olhando para o triângulo retângulo dado da questão, a gente vê que o A, que é a hipotenusa, é o maior lado. Dentro deste triângulo, qual é o maior lado? O maior lado é o lado que mede 25, é o lado que tem linha 25, né? Então, vai ficar 25 ao quadrado é igual ao B. Gente, o B vai ser o x ou vai ser o 20, tá bom? Então, eu vou dizer que o B vai ser x. Então, se o B vai ser x ao quadrado, claro que o C também só pode ser 20 ao quadrado. Ah, Elane, se eu disser que o B vai ser 20, tá certo? Claro que tá. O B pode ser x ao quadrado ou pode ser 20 ao quadrado. Se o B for x ao quadrado, o C vai ser 20. Se o B for 20 ao quadrado, o C vai ser x ao quadrado e o resultado vai dar o mesmo sem nenhum problema. 25 ao quadrado, gente, é 25 multiplicado por 25. É 25 vezes o próprio 25, não é? Vai dar quanto? Na calculadora, feito aí numa folha de papel o cálculo, você vai perceber que vai dar 625. É igual. X ao quadrado vai continuar sendo x ao quadrado, mais 20 ao quadrado também é 20 vezes 20, que vai dar 400, tá bom? Agora, a gente vai organizar essa equação, deixando letras no primeiro e números no segundo. Regra das equações, tá bom, gente? Então, o x ao quadrado, que está positivo no segundo membro, ele vem para o primeiro membro e vem negativo, tá bom? Quem deve ficar no segundo membro? Apenas os números. Então, vou repetir o 400, que já está e permanece. O 625 está lá no primeiro membro positivo. Eu vou trazer ele para o segundo membro. Ele vai vir o quê? Negativo. Então, eu vou repetir menos x ao quadrado é igual. E vou resolver 400 menos 625. 400 está positivo, 625 está negativo, os sinais são diferentes. E eu vou obedecer a regra dos sinais que diz: sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 625 tirando 400, vai ficar quanto? 225. Subtrair. Agora é o momento de conservar o sinal do maior. O sinal do maior, gente, é o sinal do 625, que é negativo. Então, o resultado vai ficar negativo. Mas se você tem dificuldade para resolver assim, leve para a prática. Imagine que 400, que está positivo, é o valor que você tem no seu bolso. 625, que está negativo, é a dívida que você tem para pagar. Então, se você dá R$ 400 numa dívida de 625, você vai continuar devendo 225, que é o menos 225, tá bom? Gente, mas as equações, o primeiro membro, o primeiro membro de uma equação não pode ficar negativo. Então, eu vou multiplicar por menos 1, tá bom? Os valores numéricos não mudam, apenas altero os sinais. Menos com menos mais, então, x ao quadrado ficou positivo. Menos com menos mais, 225 ficou positivo. Agora, gente, é só pegar essa potência e transformar numa raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 225, tá bom? X vai ser igual a quanto? X é um número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar 225. Que número é esse, galera? Esse número é o 15. Então, a raiz quadrada de 225 é 15. E esse x aqui que eu precisava encontrar, eu acabei de encontrar ele. Vai dar 15. Então, esse cateto mede 15,
esse outro cateto mede 20 e o maior lado, que é a hipotenusa, mede 25. Dando continuidade ao conteúdo de Teorema de Pitágoras, temos novamente um triângulo retângulo, tá bom? Com o lado maior medindo x, esse cateto medindo 8, esse cateto medindo 15, e eu preciso achar quanto que mede o x, né? Que é a minha hipotenusa. Vou novamente pegar aqui o Teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que o A é o maior lado, e o maior lado aqui eu não tenho ele, eu chamei ele de X, porque é o lado que eu vou descobrir. É igual, gente, quem é o B? O B eu vou chamar o B de 15, então vai ser 15 ao quadrado, tá bom? Mais o C vai ser 8 ao quadrado, ou o B poderia ser 8 e o C poderia ser 15, lembrem-se que essa alteração aí, essa troca de lugar não vai causar nenhuma alteração no valor, tá bom? Repete x ao quadrado, porque é ele que eu quero descobrir, que é a minha hipotenusa. Vamos calcular aqui. 15 ao quadrado, gente, nada mais é do que 15 vezes 15, que vai dar quanto? 225, acabamos de fazer. Mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que vai dar quanto? 64. X ao quadrado é igual. 225 mais 64, 289. Perfeito. Agora é só transformar essa potência numa raiz. X é igual a raiz quadrada de 289. Gente, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 289, hein? Esse número, gente, nada mais é do que o 17. Então, a raiz quadrada de 289 é 17. Ou seja, x é igual a 17. Eu achei que a minha hipotenusa é 17. Esse cateto 15, esse cateto 8. Viu, gente? Ó, 17 é a hipotenusa, que é o lado maior. Já com relação à questão 2, ele apenas me dá um triângulo em branco, limpo, como se diz. E pede para que, baseado na explicação do Teorema de Pitágoras, eu enumere com a palavra hipotenusa, na linha que representa a hipotenusa, que é o lado maior, e enumere os outros dois lados de catetos. Estudado anteriormente, a gente vê esse lado é um lado pequeno, esse lado é um lado grande, mas esse é o lado maior. Então, essa linha que está na diagonal, gente, ela representa a hipotenusa, que é o lado maior. Identifiquei a hipotenusa, claro que os meus outros dois lados serão os catetos, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje, estudando um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, alunos. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.